Fala aí, minha gente, tudo bom com vocês? Como vão as coisas? Vim aqui, dessa vez, fazer um vídeo meio diferente do que eu tô acostumado, pelo menos. Mas é um tipo de vídeo que eu já estou planejando começar a fazer há algum tempo. A ideia veio dos stories, respondendo perguntas de alunos e pessoas que me seguem lá no Instagram. Comecei a falar de roteiro, criação de personagem, e o assunto se expandiu de um jeito que parecia que valia a pena fazer um vídeo mais longo, e algumas pessoas pediram, inclusive, então juntou aí a fome com a vontade de comer. E agora eu tô aqui. Eu quero começar essa série, né, que vão ser vídeos de eu falando sobre o processo criativo, principalmente, então não vai ser vídeo de demonstração de técnica, mas eu vou falar de técnicas que eu uso, ou do meu processo, né, de uma certa forma, que eu uso para criar as histórias que eu produzo, certo? E isso envolve técnica de escrita, técnica de atuação, às vezes, de pensar em gesto, em linguagem corporal, e muitas coisas também que são, de uma certa forma, do roteiro para cinema, para animação e tudo mais. Porque o quadrinho é uma mídia que existe a partir da soma de diferentes áreas de atuação, certo? Precisa saber desenhar, mas não é todo mundo que desenha que consegue fazer quadrinho. Precisa saber narrativa, composição, mas também precisa saber escrever, precisa saber estruturar uma história, né? São muitos elementos, são muitos conhecimentos que a gente precisa adquirir, né? Quando a gente quer fazer um quadrinho autoral da forma que eu faço, né? Eu ainda faço independente, então eu não tenho nenhum editor para trocar uma ideia. É diferente de quando você tem, né, um editor, tipo, sei lá, vocês pegarem o Eiichiro Oda, que é uma grande referência para mim e para muita gente, né, que é o criador do One Piece. O Akira Toriyama também me influenciou muito, né, ter lido Dragon Ball, como eu falei, principalmente o Dragon Ball criancinha, o Goku pequenininho. Aquela fase para mim é uma coisa espetacular, assim. Mas a gente vê esses autores e se compara, e é muito injusto, né? Porque se vocês pensarem no Japão, com a indústria que eles têm, e principalmente o Oda, o Toriyama, autores que publicaram na Shonen Jump já, não é autor independente de quadrinho. Eles trabalharam com grandes editores, e os editores não levam o crédito necessariamente que talvez merecessem, né? Tem editor bom e editor ruim também, mas para estar lá na Shonen Jump, na publicação ali, eu imagino que eles tenham que ter alguma competência, né? E mais do que isso, os editores são mais velhos do que os autores quando eles estão começando. Pensar que o Oda acho que começou com menos de 20 anos de idade a fazer mangá, o Toriyama começou, eu acho que também começou meio cedo, assim, apesar que o Dragon Ball não foi o projeto que ele lançou, que lançou o Toriyama ao estrelato, né? Antes do Dragon Ball ele já tinha feito o Dr. Slump, que fazia um grande sucesso, inclusive é lindo. Nossa, o desenho do Toriyama, eu não gosto de falar que a pessoa piorou, porque não é o caso, o Toriyama desenha pra caralho, mas sei lá, tem uma parada ali naquele comecinho da carreira dele, tem uma coisa meio fofa, detalhada, com uma estrutura impecável, principalmente quando ele faz veículos, máquinas, ele desenha isso muito bem. Mas o que eu quero dizer essas pessoas, esses autores, eles tiveram o convívio com editores que têm muita experiência, mais velhos do que eles, e com a experiência de ter trabalhado em inúmeros títulos. E dessa forma, essa experiência de ver um título dar certo, ver um título fazer super sucesso, ver 20 títulos sendo cancelados ali por motivos diferentes, isso educa a pessoa e dá uma base
para que ela, quando vai pensar num projeto novo, já venha esse conhecimento, essa experiência dos outros projetos, né? E a gente, como autor, não tem, tipo, é difícil adquirir tanta experiência. Publicar 10, 15 livros para você ter essa noção do que é um livro ir bem, um livro ir mal, um personagem ser aceito pelo público, ser compreendido, o tom da história tá no ponto certo. Quando você tem um editor para te ajudar, ajuda, né? Nesse sentido. Não só na Shonen Jump, eu tô falando... Isso aí é o João de Barro. Casal de João de Barro. São os dois, o macho e a fêmea. Eles ficam numa árvore aqui, perto da casinha deles e fazem esse barulho. Quando você tem... Eu penso na Shonen, quando eu falo assim, mas porque eu gosto muito do formato de série que é feito no Japão, na Shonen em particular, seinen também, shoujo, né? Tipo, é uma estrutura, um jeito de contar história, um formato, um ritmo que me agrada muito. Eu não me considero autor de mangá, porque eu misturo influências diversas. Eu tenho muita influência de quadrinho europeu, de quadrinho americano, de quadrinho brasileiro também no meu trabalho, mas o formato, a ideia da série dividida em capítulos de 22 páginas e tudo mais, contada uma história longa, né, contada em pequenos capítulos, isso aí me atrai bastante. Mas, chegando no ponto que eu quero aqui do primeiro vídeo aí. A questão que eu falei dessa coisa dos editores é porque, considerando que vocês estão assistindo aí, não tem um editor, uma editora profissional foda, com alguém com muita experiência junto, trabalhando, dando dica e lendo e fazendo esse contraponto. É mais difícil pra gente por conta disso. Porque a gente vai demorar muito para pegar a experiência que eles têm, né? Um editor às vezes trabalha em mais de um título, então ele tá vendo um título ir bem, outro ir mal, ele tá adquirindo experiência pra caramba ao longo do ano. Mas a gente também tem a possibilidade de fazer algo muito fresco, muito novo, muito pessoal e único, de preferência, se possível, né? E eu acho que a gente tem que ver as vantagens também disso. Só que acaba caindo sobre as nossas costas muitas responsabilidades que vão além de desenhar e escrever a história, certo? Por falar nisso, hoje eu postei o capítulo novo, vou colocar aqui na descrição do vídeo, algumas páginas do capítulo 11 do Kung Fu Gundia, certo? Então, vamos lá. Falando aqui, aproveitando, eu vou falar do Kung Fu Gundia, tá? Assim, vou usar o Kung Fu Gundia como exemplo, porque é o quadrinho que eu mais me dedico, é uma série, como eu falei, até o formato as aberturas de capítulo, né, que tem essa imagem quadradinha com o logo em cima, daí começa a história do lado. Isso eu peguei do tanto de mangá que eu já li, eu adorava esse começo Eu gosto muito do Oda, que ele conta umas historinhas nessas imagens de abertura de capítulo, que às vezes vão influenciar a história lá na frente. É muito bom isso. Mas então, eu queria falar um pouco, deixar até uma espécie de exercício aqui para vocês, de criação de personagem. Não necessariamente criação de personagem a parte do desenho, né? Eu falo muito de desenho no canal aqui, eu vou falar mais também, mas posso até desenhar alguns personagens, mostrar como é que eu faço o processo do design dos personagens. Mas é legal pensar em criação de personagem, porque eu vejo muita gente, às vezes, na internet, que posta um desenho e fala assim, criei este personagem, criei esse grupo de personagens. E daí a pessoa fala do personagem, porque essa menina, ela é assim, ela é assado e tudo mais. Só que, muitas vezes, na verdade, para ser sincero, não estou querendo ofender ninguém, se vocês já falaram isso, já postaram falando, olha, esse personagem que eu criei, dificilmente é mais do que um desenho. Essa é a verdade. Quando a gente é desenhista e posta um desenho e fala que criou um personagem, dificilmente é mais do que um desenho. Porque como é que eu vou acessar a história desse personagem se vocês só fizeram um desenho?
Eu me lembro até de uma galera que eu acompanhava o trabalho, não vou citar nomes, que também é só para mostrar o exemplo do caso, né? Mas era uma galera que estava prometendo fazer um quadrinho, criou os personagens, falou dos personagens pra caramba, e no final publicou um artbook com os designs, com os cenários, e não fizeram o quadrinho. E eu me senti frustrado, porque um artbook não é os personagens não estão lá. É um monte de desenho lindo, mas é um monte de desenho. Por que eu digo isso? Porque o personagem precisa ter uma história atrelada. Senão, a gente não consegue acessar esse personagem. A gente vai ver um desenho e vai achar bonito. Ou não vai achar bonito, inclusive, às vezes pode ser. Mas, vocês entendem? Se a gente só se apaixona e se interessa e passa a considerar o personagem um personagem quando a gente consegue acessar a história desse personagem. Pode ser um livro, um conto, um quadrinho, mas tem que ter algo que conte. Vocês podem publicar um conto que contém um personagem e fazer o design desse personagem e colocar numa ilustra da capa, colocar numa ilustra no final, colocar umas ilustras entre o texto, por exemplo. Não precisa fazer um quadrinho, se quiser. Por quê? Porque escrever um roteiro, apesar de que o roteiro não é uma mídia que as pessoas vão ler, certo? Mas se vocês apresentarem o roteiro para diretores, para esses diretores ou produtores ou agentes literários, às vezes eles podem ler o roteiro e aquele personagem vai existir para eles. Então eu vou bater nessa tecla de que o personagem precisa ter uma história para a gente acessar ele. Eu me lembro, sei lá, usar um exemplo meio tosco assim, e que eu gosto, personagens que eu gosto. O Ryu, o Ken, sei lá, do Street Fighter. Street Fighter não é um jogo que eu adoro, me influencia muito, porque eu joguei demais na minha adolescência, e o design nos anos 90 do Street Fighter era a coisa mais linda, mas eu sempre achei fraca a história. Assim, sendo sincero com vocês. É fraco, é confuso. O canon, assim, sabe, do Street Fighter, os motivos dos personagens, dos vilões, principalmente, essas coisas, é tudo muito... parece que enfiaram lá depois. Mas tudo bem, não vou ficar aí julgando. Só que o mínimo que eles me davam de história fazia com que eu conseguisse atribuir ao Ryu, ou ao Ken, ou ao Blanka, que fosse o caso, o Bison, sei lá, os primeiros personagens, que ainda era mais tosco ainda, assim, o jeito de contar a história, porque tinham algumas falas, tinham alguns textos ali dizendo o objetivo do personagem, de onde ele vem, o que ele faz, qual que é o motivo dele estar na luta ali, o que ele quer provar, que davam uma essência para aquele visual, e daí a gente conseguia criar uma relação com o personagem. Porque de uma certa forma, eu já falei isso nos vídeos, vou repetir aqui, tem algo que rola muito e é automático e a gente não controla, e eu acho que para criar personagens isso tem que acontecer de alguma maneira, que é a relação parasocial. O que é a relação parasocial? Relação parasocial é a relação, né, que só tem... É uma relação que só existe de um lado. Não é mútuo. Né? Eu com a minha mãe é uma relação social. Eu conheço ela, ela me conhece. E a gente faz parte ainda da vida um do outro e a gente se conhece nos detalhes. Certo? Mas eu com o Eiichiro Oda é uma relação parasocial. Porque eu sei quem é o Oda não sabe quem eu sou. Essa relação existe, mas só existe do meu lado pro dele, do dele para mim não tem. Então, o que acontece? Isso é um aspecto psicológico.
do ser humano. Não é nem bom nem ruim, necessariamente. Pode até ser bom e ruim, dependendo do quão intensa é essa relação. Mas é natural, ela ocorre. E a relação parasocial, por que eu estou falando disso? Porque ela também ocorre com personagens fictícios. Personagens que não existem, eles, para o nosso cérebro, eles ficam guardados, vamos dizer assim, na mesma prateleira das pessoas que existem. E das pessoas que existem que a gente não conhece pessoalmente. Então, a minha mãe, não estou falando que o Eiichiro Oda é mais importante do que a minha mãe, mas no meu cérebro, quando ele vai armazenar as informações, o Eiichiro Oda, a minha mãe e o Goku, vamos dizer assim, estão lá numa prateleira semelhante. E o Goku é um personagem fictício que nem existe. O Oda é um cara que existe, mas que não me conhece, e eu também não conheço ele pessoalmente, mas eu já tenho uma relação parasocial com ele. Para mim é como se ele morrer, eu vou ficar triste. Você entende? E é por isso que a gente fica triste, inclusive, quando um personagem fictício morre. Porque quando a gente cria essa relação, esse elo com um personagem fictício, a gente trata ele como alguém que existe. E daí, quando ele morre numa história, a gente sente, não passa batido a situação, certo? Então, relação parasocial é uma coisa que eu não ouço tanta gente falar a respeito quando vai falar de personagem. Mas para mim é bem razoável pensar que isso existe e influencia, né, as pessoas, a maneira com que elas vão ler e consumir o nosso trabalho. Se elas tiverem uma relação parasocial com o nosso personagem, eles vão existir dentro delas. E é assim que acontece, inclusive, aproveitando o gancho, da gente com os nossos próprios personagens. Vocês já ouviram falar, às vezes numa entrevista com algum autor, o autor fala assim: os meus personagens têm vida e têm vontade própria. Eles fazem as coisas que eles querem e eu escrevo. Já ouviram isso? Eu ouvia isso e eu achava uma brisa. Eu achava que era um jeito meio bonito da pessoa falar que ela era envolvida com os personagens que ela cria nas histórias dela. Porém, quando eu comecei a escrever e produzir, e principalmente a série, que é uma coisa que eu tenho que ficar trabalhando constantemente por um longo tempo, o que eu comecei a sentir, gente? Que os personagens estavam vivos dentro de mim, dentro da minha cabeça. E isso foi muito louco, porque uma hora eu notei que eles tinham vontade própria, quando eu penso neles. E não é vontade própria que, assim, eles estão lá a parte de mim e conversam comigo como se fossem outras pessoas. Apesar que às vezes é meio isso, mas não é tão doido. É meio que eles ganham o peso de uma pessoa que existe na minha vida. E como uma pessoa que existe eu conheço na minha vida, eu vou saber como essa pessoa reage a determinadas situações. De novo, falei da minha mãe. Tem meu pai, tem amigos de infância, pessoas que eu convivo há muito tempo, que eu sei como eles reagiriam diante de determinadas situações. Diante de um assalto, diante de uma injustiça, diante de alguém precisando de ajuda. Meu pai, por exemplo, eu já vi mais de uma vez, que me assustava isso, inclusive, ele se meter para separar a briga de pessoa que ele não conhece. Se ele vê acontecendo, ele entra para apartar. Não é todo mundo que faz isso. Muitas vezes passam reto. Até porque você pode, às vezes, tomar uma facada, um tiro, um soco, numa situação que você nem sabe o que está acontecendo. E eu já vi 2 vezes, pelo menos, meu pai se meter, assim, entrar no meio de uma treta para separar a briga. Daí, o que acontece? Depois que você vê alguém fazer isso, no caso do meu pai, eu, primeiro, quase morri do coração na hora, porque eu entrei junto, né? Mas eu entrei meio que para não deixar ninguém bater no meu pai e tirar ele de lá. Mas, assim, eu entrei, porque eu vi meu pai e eu não consegui pensar. Eu fui lá e entrei. Mas, assim, eu sei que meu pai tem essa característica. Então, a memória que eu tenho do meu pai, o meu pai como um personagem dentro da minha cabeça, se eu imaginar uma situação acontecendo X, e daí começa uma briga, eu sei que ele ia ter uma tendência de entrar no meio da briga das pessoas que ele não conhece para apartar.
Enquanto outras pessoas não iam fazer isso. Minha mãe não ia fazer isso. Então, assim, se estivesse numa cena lá, vai minha mãe escrevendo uma cena, minha mãe e meu pai num restaurante, daí começa uma discussão e começa uma briga na mesa ao lado, e minha mãe vai chamar o gerente, se esconde, e meu pai entra lá no meio e tenta separar a briga, sei lá. Por que eu conseguiria escrever essa cena e isso ia acontecer? Eu não tô mandando o personagem do meu pai dentro da minha cabeça e separar a briga. A partir do momento que eu criei a situação que tem a briga, ele age. Vocês entendem como é que funciona? O personagem tá vivo na cabeça? Porque eu sei como ele é, eu conheço ele. Então eu sei que ele ia fazer isso, ou que ia ter uma chance muito grande dele fazer isso. Só que meu pai é uma pessoa que existe, que tem todas as camadas e profundidades de um ser humano. Um personagem que a gente está criando para uma história não existe. Então, até que vocês consigam colocar camadas suficientes no seu personagem, para vocês, inclusive para vocês mesmos, provavelmente eles não vão ter essa vida dentro da cabeça de vocês. Então, é importante que a gente tenha alguns princípios, alguns parâmetros para trabalhar. E é isso que eu quero passar agora para vocês. Vocês já ouviram falar que um personagem... Às vezes alguém vai fazer uma crítica de uma história, alguma coisa, e esse personagem não é tridimensional. Ou falar, nossa, os personagens daquele autor são muito tridimensionais. Porque eles têm essas camadas, essas dimensões que vão deixando o personagem complexo e interessante como um ser humano. E eu acho que é daí que começa, que o cérebro começa a criar uma relação com o personagem, certo? Então, eu uso, como eu já mostrei aqui, ó, eu deixo até do lado aqui. Isso aqui, e eu tenho mais, são cadernos que eu uso para escrever, layoutar, fazer design de personagem, principalmente para o Kung Fu Gungeon. Então, precisa disso para sair isso. Só que isso aqui é uma zona de todas as ideias, de tudo que eu vou tendo, escrevendo, anotando, e isso aqui é o projeto organizado. Falei, tem coisa de 2015 nesses sketches que foram entrar no livro muito tempo depois, tá? 2014, eu já estava fazendo umas ideias do Kung Fu Gungeon. Quais são as 3 camadas, então, que eu vou sugerir para que vocês trabalhem aí nos personagens de vocês e que vocês depois podem me mandar ou posta no Instagram e me tagueia lá, meu Instagram, @davicalil. E eu tento olhar e comentar, fazer alguma coisa. E fiquem espertos, assim, quem curte acompanhar o jeito que eu trabalho e ensino e falo desses assuntos, eu sou mais ativo no Instagram, eu uso os stories muitas vezes para jogar caixa de pergunta lá, daí o pessoal, como eu falei, até esse assunto que eu estou tratando aqui veio de lá, né? Então, às vezes, por lá, vocês podem acompanhar algumas coisas, mas quando elas estão bem saindo da minha cabeça. E daí aqui é quando eu tiver a ideia do que eu quero dizer. Então, vou dizer uma coisa que eu já tinha visto estudando roteiro, escrita, e eu aprendi melhor, assim, esses aspectos com o Paulo Nogueira, inclusive foi meu professor, o VM, que é uma pessoa incrível, um amor, muito talentoso, um escritor, que também dá aulas, e eu não sei se eu vou conseguir falar exatamente igual ele falou, até porque também vocês possam fazer aula com ele, mas de uma certa maneira ele elencou 3 aspectos que eu acho bem interessantes de pensar quando a gente vai pensar num personagem. E estou falando isso de novo, eu vou falar do meu jeito, do jeito que eu trabalho, eu não anotei para falar o que ele fala, mas se vocês gostam desse assunto, tentem seguir o Paulo, eu vou pôr também no vídeo a descrição, acompanhar, ele tem um canal no YouTube, mas eu não sei se ele ainda faz vídeos para lá, porque ele e fazer as aulas com ele, quando vocês tiverem oportunidade, porque ele é muito bom. Quais são as 3 características de um personagem que a gente pode explorar? O psicológico, o social e o visual, certo? 3 camadas aí. Como eu falei, não é que o Paulo inventou isso, mas no curso dele ele falou bastante disso, de um jeito muito legal, mas esses conceitos já existem, certo? Dentro do universo da escrita.
psicológico é a estrutura mental do personagem, certo? O que é que faz a personalidade dele ter aquelas características. Como ele vê a si mesmo, como ele vê os outros. É alguém que se sente uma vítima do sistema? É alguém que é super arrogante e se acha a última bolacha do pacote? É alguém que tem empatia e trata as pessoas com carinho e vê qualidade nas pessoas? Ou é alguém que vê as pessoas como um degrau que eles vão usar para pisar em cima e atingir o seu objetivo, tratando as pessoas como uma coisa, como um objeto que você usa para chegar onde você quer. O aspecto social. Onde dentro da sociedade esse personagem se encontra? É um personagem que vem de uma classe social baixa, que viveu com dificuldade financeira, que teve pouco acesso, que teve traumas quando era criança, bom, daí já entra um pouco no psicológico também, mas as características sociais, elas moldam muito, né, a gente. A pessoa pode viajar pelo mundo, conhecer várias culturas diferentes, aprender várias línguas, estudar em várias escolas, ou ela viveu no bairro dela a vida inteira e nunca saiu de lá. E conhece o mundo só pelo celular, pela TV. É alguém que está numa família super rica, é alguém de classe média. Aonde dentro da sociedade se encontra essa pessoa? E o visual, que muitas vezes, pelo menos os seguidores que eu tenho, as pessoas que acompanham o meu trabalho, elas muitas vêm das artes visuais. Então essa parte é a parte mais fácil pra gente, que é ter o visual, certo? A forma, o cabelo, a pele, a roupa que usa. E daí essas coisas vão se entrelaçando, né? Porque dependendo da sua posição social e do seu psicológico, a sua roupa também vai influenciar ali. Mas vocês entendem? São 3 camadas: visual, que tá o design, toda a parte que compõe ali. O que a gente vê quando o personagem chega, a gente vê imediatamente. O psicológico e o social. Tá? Então, por exemplo, ó, o Juan, que é o personagem do protagonista do volume 1 do Kung Fu Gandhi. Qual que é o perfil psicológico dele? Ele é um docinho de pessoa. Ele é ingênuo. Ele quer ajudar todo mundo. Ele é incapaz de passar diante de uma injustiça e não se meter no meio, por exemplo. Ele dá crédito para as pessoas, dá moral para as pessoas. Então é fácil de enganar ele, porque também ele é novo e ele é ingênuo, ele não tem uma experiência de vida. Então ele acredita fácil nas pessoas, ele acredita que todo mundo tem boas intenções. É um personagem que vai passar por muito perrengue, né? Dá pra ver. Muito, muito puro, muito humilde. Qual que é o aspecto social dele? Ele é um monge Shaolin, que foi adotado pelos monges quando era bebê. Na história eu conto um pouco ali em um momento, mas ele foi levado para o monastério quando era bebê, então ele foi criado num monastério Shaolin, na China, na Idade Média. Então, na sociedade, ele é isso, ele é um mongezinho Shaolin. E o aspecto visual dele, vocês conseguem ver de cara, certo? Ele tem essa pele meio amarelada aí, que foi uma brincadeira, porque se vocês olharem aqui os outros personagens do Kung Fu Gandhi, eles não têm pele amarela necessariamente, mas o Juan tem. E era uma brincadeira porque eu queria que ele
Ele é uma mistura, o visual dele tem uma mistura do Goku, que é quando criancinha, e do Bob Esponja. Se vocês olharem, vocês vão ver eu falando. Outra coisa, o Juan não tem uma perna, ele tem um cotoquinho ali na perna. E ele é troncudinho, ele é fortinho, e ele usa esse corte de cabelo aí, que não é necessariamente dos monges Shaolin. É um estilo de cabelo na China lá, tem toda uma história por trás, mas ele tem esse corte de cabelo aí que raspa aqui na frente. É tipo um calvão de cria, só que da China medieval. Então, esses 3 aspectos são o personagem. E eu tenho os do Juan, por exemplo, muito bem definidos, porque eu escrevo esse personagem há muito tempo já. Então, qualquer situação que eu imaginar ele, eu sei como ele vai reagir. Eu sei como ele vai... o que ele vai fazer em determinadas situações. E quando eu escrevo... o Galo agora veio aqui falar oi para vocês, porque ele fala oi para mim o dia inteiro. O Juan, se eu colocar ele em qualquer situação, eu sei. Então, quando eu vou escrever uma história, eu penso no plot, que eu já tenho os personagens desenvolvidos. E o plot vai me levar... Olha o Galo passando aqui atrás. O plot vai fazer com que os personagens passem por situações. Dentro dessas situações, eu não mando eles reagirem. Eu não falo, agora o Juan vai fazer tal coisa. Eu só imagino ele na situação, e daí ele age, porque eu já sei, ele já existe dentro de mim. Vocês entenderam? Então, o próximo passo, depois de criar o personagem, vou deixar aqui para vocês exercitarem isso, do jeito que vocês quiserem, é escrever algo com eles. Porque senão vai cair naquela coisa lá, vai prometer fazer uma história, vai criar os personagens, daí vai lançar um artbook e não vai ter história. Então tem que ter uma história. Tem que ter uma história para a gente poder saber qual é a desses personagens. Qual vai ser essa história? Vocês vão definir. Como é que vocês vão escrever essa história? Não sei, pode ser quadrinho, pode ser um roteiro, pode ser um conto, pode ser uma tirinha, pode ser uma série de tirinhas. Uma dica para quando for escrever histórias. Não é uma regra, mas é um princípio que ajuda muito para nos manter apegados ao personagem. O personagem precisa querer algo. E precisa ser claro o que ele quer. E ele não pode conseguir o que ele quer. É meio simples até demais, parece, né? Mas, gente, peguem aí uma história que vocês gostam e vê se não tem isso. O personagem quer alguma coisa e o que ele quer é inalcançável. Ele precisa superar alguém ou algum obstáculo ou cruzar alguma distância, algo que não permite que ele obtenha o que ele quer. E daí, o caminho que ele vai fazer para obter o que ele quer é a história. E daí, se vai ter gente que vai ajudar, vai ter gente que vai atrapalhar, vão ter 1000 coisas. O personagem vai ter que aprender coisas para chegar lá. Isso é uma estrutura super básica de história, mas é uma estrutura muito eficiente e se parecer que isso, mas isso aí é uma regra, eu escrevo sem regra, eu sou espírito livre, eu faço do jeito que eu quero, ninguém manda em mim. Beleza? Faz aí. Só que é difícil fazer uma história com um personagem que não quer algo muito objetivo. O personagem fica meio um tonto, chato. Vocês já viram? E eu já vi muito, viu, isso aí. História que o protagonista é chato, perfeitinho, e o vilão ou o antagonista é mais legal. Por quê que acontece isso? Porque às vezes o personagem não quer nada, tá só vivendo a vida. A pessoa, ao invés de criar essas razões de existir, essas motivações do personagem, a pessoa escreve o personagem como se fosse alguém lá, bonitão, que faz as coisas que quer, que ninguém manda nele, que não sei o quê, e vai vivendo a vida. E daí uma hora começa a acontecer coisas na vida desse personagem. E ele tem que reagir a essas coisas. Tem muitos personagens protagonistas que são assim. E daí o que acontece? O vilão é mais legal. Por quê? Porque o vilão tem um objetivo claro. Você sabe o que o vilão quer. Ou o antagonista. Ele quer algo e ele está indo atrás do que ele quer. Então, quando você está lá com o personagem sonso, que só reage quando acontece algo com ele, daí ele fica só reagindo, ele não é proativo, ele não vai lá e faz. Ele reage. Ai, sequestraram minha namorada, vou lá salvar.
arrombaram a porta da minha casa, preciso descobrir quem foi. Sabe? Ele não tem nada que ele quer, ele fica só reagindo. Enquanto que o antagonista, o vilão, ele vai atrás para conseguir o objetivo dele. Daí o que acontece? A gente começa a achar mais graça quando tá aparecendo o vilão, o antagonista, porque a gente tá pego na história do que ele quer, por que ele não consegue. Porque muitas vezes o ideal é que pro vilão e pro antagonista, e eu falo vilão e antagonista porque às vezes o antagonista não precisa ser um vilão. O vilão geralmente é o antagonista do herói. Mas um antagonista de uma história não precisa necessariamente ser uma pessoa ruim. Ela só precisa estar em oposição ao protagonista. Só que geralmente quem escreve o protagonista de um jeito muito idealizado acaba fazendo ele meio sonso, meio chato. E o antagonista, ele tem que ter esse objetivo. E pro antagonista, ele é o protagonista da sua própria história. Então, ele tá vivendo e indo atrás das coisas dele. Chega uma hora que a gente gosta mais. No Dragon Ball mesmo, no Z pelo menos, que é onde aparece, eu vi isso faz um tempo já. Os fãs gostam mais do Vegeta do que do Goku. Porque o Vegeta tem um drama existencial muito maior do que o Goku. O Goku é meio flat, o arco dele. Ele, tô lá, tô treinando, quero ser forte. Daí vem ele reage, alguém destruiu o mundo, ele vai lá, não posso deixar o mundo ser destruído, vou lutar contra aquele cara, e por aí vai. Enquanto que o Vegeta, ele tá lá, eu quero lutar, eu quero passar o Kakaroto, eu não posso deixar, eu sou um príncipe Saiyajin, eu tenho orgulho. Então assim, a gente começa a olhar pros dois e fala, pô, é mais legal acompanhar o Vegeta, certo? Então, eu não queria que o vídeo ficasse tão longo, já passou um pouco do que eu queria, mas eu espero que tenha sido interessante eu falar até aqui. Eu vou continuar esse assunto. Então vamos lembrar. 3 características, 3 camadas pro personagem. Social, psicológica e visual, física. Tá? Daí quem é lance espiritual e tudo mais, essa vibe, entra um pouco no psicológico, certo? Das ambições da pessoa ali, às vezes de transcender certos aspectos. Não é muito a minha vibe, mas tem pessoas que gostam desse assunto, né, da espiritualidade e do autoconhecimento, da melhora. É legal, mas eu só gosto por outros caminhos, de chegar nessas questões. Vocês podem colocar também ali no psicológico, certo? E daí, escrever algo. Porque escrever é difícil. Por que eu falei lá que a galera prometeu um quadrinho e entregou um artbook? Porque é mais fácil fazer um artbook, gente. Se você já desenha, faz um monte de desenho, faz um design bonito, manda pra gráfica. Só que eu não quero necessariamente um artbook dos personagens que eu não tenho apego nenhum, que é um monte de desenho bonito. Por mais que eu goste de desenhos bonitos, não me leve a mal. Mas vocês entendem? Eu me apaixono por personagens em histórias. Eu não me apaixono por um desenho bonito, necessariamente. Então, não parem na etapa do desenho. O desenho é só um dos aspectos. Vocês precisam de mais 2 camadas e de uma história. E nessa história, vocês precisam saber o que o seu personagem quer. Se vocês tiverem dificuldade demais, analisem isso que eu falei em histórias que vocês gostam. Peguem aí um quadrinho, um livro que vocês gostam muito e tentem achar isso aí no personagem. Não só no protagonista, em todos os personagens. Se for bem escrito, vai ter. Tenta achar qual o aspecto psicológico, aonde dentro da sociedade esse personagem se encontra, visualmente como ele é descrito, e na história, o que ele quer, por que ele não consegue o que ele quer, o que está impedindo ele, o que ele precisa aprender para chegar no objetivo dele. Vocês vão ver que vai começar a clarear e vai começar a aparecer mais uma estrutura na história. Hoje, quando eu leio ou assisto um filme ou consumo qualquer tipo de mídia assim, eu vejo a estrutura do que está sendo jogado na minha frente ali. Hoje em dia eu consigo, antes eu não conseguia. Antes eu só assistia e gostava ou não gostava. Hoje eu olho e eu vejo tudo que está sendo feito e eu fico assim, isso é legal, hein? Isso eu nunca fiz. Ou às vezes olho e falo, puta, que merda, hein? Olha o que fizeram, tá vendo tão legal, mas agora colocaram o personagem fazendo... Não tem nada a ver com o personagem fazer isso. Às vezes, a gente pode... E vocês já devem ter notado isso. Quando vocês estão vendo um filme ou uma série e o personagem faz algo que vocês ficam assim, não parece que ele faria isso. Essa sensação é muito boa.
Porque a sensação não parece que ele faria isso, quer dizer que vocês já têm uma relação parasocial com o personagem, vocês sabem como ele agiria e ele não está agindo do jeito que ele agiria. Talvez aí o roteirista, o escritor forçou a mão, forçou o personagem a fazer algo que ele não faria, e daí soou estranho. Então tem dessa também. Certo, gente? E só para lembrar, Catarse do Kung Fu Gandia, volume 2 do segundo livro, tá rolando, temos aí mais 8 dias, então tá na reta final da campanha. Vou deixar o link aqui embaixo também. Quem quiser aí pode compartilhar, entrar lá, conhecer e se quiser apoiar, adquirir o livro, tem o volume 1 lá, tem o volume 2, tem o Noite no Inferno, tem Quase Gundam, tem todos os meus quadrinhos, estão lá também nas recompensas. Serei muito grato para quem puder apoiar, porque eu faço quadrinho independente, além de fazer tudo sozinho, eu ainda tenho que imprimir o livro para levar para vender. E daí, nessa hora de imprimir, é a hora que eu faço Catarse, porque, inclusive, o preço da gráfica está lá em cima. Certo, gente? Em breve volto, hein? Deixem comentários aí se vocês quiserem que eu fale de outros assuntos a respeito de criação, roteiro e tudo mais, porque eu quero desenvolver bem isso ainda. Tem bastante coisa legal para falar. Certo? Beijo para todos aí, fiquem bem. É nóis, valeu, falou!